Glória a Deus, boa noite, Shalom, Igreja do Senhor. Quero dizer que é com alegria que nós estamos aqui podendo ministrar uma palavra, algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que também esteja no seu coração, para que seja conectado a você. E eu quero dizer algo a vocês que tudo que eu queria hoje era, quando eu estava preparando a palavra, o Senhor falando comigo, eu falei, poxa Senhor, eu queria tanto uma palavra que ministrasse a todas essas pessoas que estão aí com tanto medo, tão assustadas por causa do Covid, por causa desse vírus, né? E tantas pessoas que têm irmãos, que têm parentes que eles perderam, amigos que estão enlutadas. E o Senhor falou comigo, fala disso, porque no final eu quero ministrar algo que seja específico também sobre isso. E ele começou comigo assim, em Gálatas, se você tiver com a sua Bíblia aí, puder abrir, Gálatas 6, versículo 9, Gálatas 6, versículo 9. Hoje nós não estamos pelo Insta, é pelo YouTube, então a gente tem um pouquinho de mais tempo, não precisa ser tão acelerado, dá para a gente poder meditar sobre algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. Gálatas 6, 9, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quando o Senhor fala isso comigo, que colheremos no tempo próprio, se não desanimarmos, é a gente continuar firme, rompendo, firme na rocha, crescendo, entendendo que o Senhor é Ele que habita em nós. Quero orar por você, quero orar por esse momento agora. Vamos orar. Senhor, revela a luz da sua presença a nós, Pai, eu te peço aqui nesse momento agora. Nós engrandecemos o teu nome, nós te adoramos. Nós queremos dizer, Senhor, que sem o Senhor nós não podemos dar nenhum passo. Que sem o Senhor nós não conseguimos, meu Deus, avançar. Meu Deus, em nome de Jesus, mostra-nos a tua face. Mostra-nos o teu caminho, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos, meu Deus, da soberania e da simplicidade de Jesus, meu Deus. Que independente de qualquer situação, Ele se mantinha como teu filho amado, sem pecar, meu Deus, sem em algum momento, meu Deus, fazer algum mal a alguém. Mas, Senhor, vem tantas situações sobre nossas vidas, e muitas vezes, meu Deus, deixamos a carne falar mais alto. E o que eu quero dizer aqui agora, Pai, nessa oração, é que Teu Espírito esteja conectado com o nosso, que o Espírito Santo do Senhor venha realmente, Pai, sobrepor a nossa vontade, sobrepor as nossas ações, a nossa alma, que esteja conectado ao nosso espírito, e nós nos rendemos ao Senhor, Pai, te dando graças, te dando glória por tudo que Tu és. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que aquelas pessoas que normalmente dizem que estão no fim do túnel, e estão esperando aquela luz do fim do túnel, a luz no fim do túnel, ela não está lá no fim do túnel, ela está dentro de você, porque Jesus em nós é a esperança da glória, Jesus em você é a esperança da glória. Eu quero caminhar com você aqui no relato, na vida de José, filho de Jacó. José, que foi o governante do Egito, um homem que também tinha um coração segundo o coração de Deus. Se você lê as escrituras, você não vê José pecando, você pode procurar algo lá, a não ser quando ele tinha 17 anos. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Eu quero introduzir algo aqui. José, filho de Jacó, filho de Israel, ele é filho também de Raquel, é um filho tão desejado, tão esperado. Depois de 10 filhos, vem José.
Então, um filho já da velhice de Jacó, é um filho amado, e é um homem que verdadeiramente ele fazia a vontade do pai e é obediente. Então, é um homem onde os próprios da sua família tinham inveja, porque ele realmente fazia por merecer. Ele não era o servo inútil, ele fazia sempre algo a mais. Então vamos começar aqui em Gênesis 37, 2. Aí nós vamos discorrendo aqui. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Nesse versículo, José, ele está aí como um X9, né? Ele acha que ia pastorear os rebanhos junto com seus irmãos, e naquele momento a má fama, o que os seus irmãos faziam de errado, ele chegava e contava para o seu pai. Mas isso não é motivo para que ele fosse tão perseguido, porque você que está me ouvindo, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu sobre a história de José. Nós vamos discorrer essa história para poder você entender aonde eu quero chegar e qual era realmente o princípio que José se movia, que o Senhor revelou ao meu coração. No 37:6 diz assim: José se reúne com seus irmãos e diz assim: ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os meus feixes ajuntaram ao redor, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos novamente: tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ele foi repreendido pelo seu pai quando ele contou esse sonho, e ali realmente gerou algo assim, uma inveja muito grande, porque antes no versículo 3, o pai de José, Jacó, que amava muito a José, ele dá uma túnica especial, um tecido maravilhoso, com cores, e aquilo ali já era algo assim de honra, é um presente de honra. Então era o filho amado, era o filho preferido dele. E isso fazia com que os seus irmãos tivessem muita inveja. E assim, e José, aos 17 anos, cheio de energia, cheio do gás, cheio de Deus, porque ele tem aprendido com o seu pai o caminhar na presença do Senhor. Ele já tinha o seu avô, o seu bisavô, que era Abraão, o seu avô, que era Isaac, e o seu pai, que era Jacó. Até então era Jacó e depois se tornou Israel. Então assim, ele tinha realmente pessoas em que ele pudesse se espelhar, como caminhar, como não errar. E ele realmente absorveu tudo aquilo que o Senhor queria transmitir para ele. Mas ele não entendeu. Na sua pequenez, na sua imaturidade, ele achou que o ambiente que ele estava, assim como o pastor Laércio falou, esse ambiente aqui é um ambiente de oração dele. É aqui que ele se guarda, é aqui que ele se entrega, é aqui que ele sente realmente a intimidade dele para com o Senhor. E José, ele estava no meio do seio da família dele, com os irmãos dele. Eles caçavam junto, eles plantavam junto, pastoreavam junto. Por que não contar um sonho? Acho que ele jamais imaginou que poderia acontecer o que acontecera na frente, que por mais que eles se irritassem ou começassem a não querer mais falar com ele, que está escrito isso na Bíblia, depois você pode continuar lendo, que você vai ver que eles evitavam até de conversar com José. E nesse momento ele não é que ele não é maduro, mas na inocência dele, ele realmente compartilha com pessoas em que ele acha que poderia confiar, mas não tinha o coração dele. Na verdade, eram seus irmãos que tinham inveja dele. Nesse processo todo, acaba que ele realmente tem que chegar no lugar para poder encontrar com seus irmãos. Eles realmente planejaram matar José, mas de última hora decide jogar ele no poço. Eu fico imaginando agora como José se sentiu. Para e pensa, você que tem irmão. São poucos filhos únicos, né? Mas se você é um filho único, pense então em alguém que você confia, que você tem a consideração de irmão. Imagina você conta um sonho que você tem, e essa pessoa, ou essas pessoas, ou seus irmãos,
Eu não estou querendo aqui que você pense algo mal dos seus irmãos, não tem nada a ver com isso. Mas pare e pense, alguém que você ama, que você acha, poxa, eu posso compartilhar, eu posso falar do que eu verdadeiramente sonho. E isso gerar tal inveja, gerar tal peso, ao ponto de ser jogado em um poço. O espírito de rejeição de José naquele momento. Fala, cara, sou eu, o irmão de vocês, temos o mesmo pai, me tira daqui. A palavra de Deus não fala se ele gritou, se ele chorou, se ele clamou, se ele ficou mudo naquele momento, mas eu fico imaginando que quando eles viram os ismaelitas chegando, e eles falam, vamos vendê-lo como escravo, e vende ele por 20 moedas de prata, José saindo algemado ou amarrado, sem poder olhar para trás, porque quem estava lá atrás era exatamente as pessoas que o rejeitavam. Muitos de nós, às vezes não percebemos, mas já fomos rejeitados em algum momento da nossa vida. E sem vitimismo, mas eu creio verdadeiramente que você se sentir rejeitado por alguém que você ama, por alguém que você compartilhava a sua vida, deve ser algo assim muito frustrante, deve ser algo assim que traz uma tristeza profunda. E nós, muitas vezes, nós que somos cristãos, nós queremos que o Senhor, Ele haja em favor de nós, mostrando tudo o que vai acontecer para nós. Quando Ele revela algo, nós já queremos, Senhor, mas é quando, é como, nós que somos imediatistas. Se você parar para pensar em todos, você ler Gênesis 37, toda a vida de José e tudo, você vai ver que todos os sonhos que ele teve, os que ele revelou, nenhum aconteceu de imediato. Todos foram com um tempo à frente. Todos com um tempo à frente. E realmente eram sonhos que o Senhor dava às pessoas ou a Ele, que iriam se concretizar. E nós, normalmente, quando nós cristãos temos a mania de querer entender o que o Senhor está fazendo, a gente, não, mas é porque eu tenho que entender, não, mas é porque eu tenho que entender, mas por que Ele está me direcionando para isso? Mas porque, enquanto nós deveríamos falar assim, o Senhor habita em mim, e os planos do Senhor é maior do que os meus, então o que o Senhor quer que eu faça, eu farei. Assim eu entendo que José se entregou dessa forma, porque ele foi discipulado por seu pai. Ele foi discipulado por um pai que já sabia a história do seu avô, do seu bisavô, dos poços cavados, dos altares que foram erguidos para a presença do Senhor. E nós, como cristãos, achamos que Deus tem a obrigação de nos dizer de forma clara o que vai acontecer e o que nós devemos fazer na nossa vida. Nós esquecemos que na palavra de Deus Ele vai nos instruir, vai nos guiar em tudo, mas nós queremos uma resposta específica. Imagina, José teve um sonho onde a lua, o sol, 11 estrelas se curvavam diante dele. O pai dele disse assim, você está querendo dizer que é eu, sua mãe, seus irmãos? Ele nem parou para pensar no que ele estava falando. Por mais que isso lá na frente poderia acontecer, a sua mãe já tinha morrido, a Raquel já tinha morrido. Então, se a lua representa a mãe, ele teria que ter pelo menos tido meditar sobre isso. Para quem eu falo? Eu converso com meu pai, eu converso com todos. E você falar no meio de pessoas que não estão realmente tendo o seu coração, que esteja alinhado com você, isso realmente é algo assim de imaturidade. Então talvez esse tenha sido não um pecado, mas realmente tenha sido o maior deslize de José durante toda a palavra de Deus que é comentada sobre José. Amém? Muitas vezes a nossa vida se encontra muito confusa mesmo, e nós esperamos sempre que alguém que está próximo da gente vai fazer algo especial, que vai cuidar de nós de uma forma diferente. Eu quero dizer para você que não tem pastor, procure um pastor, alguém que você possa confiar, para você falar das suas dificuldades, dos seus pensamentos, para você poder verdadeiramente abrir o seu coração. Você não sabe o quanto é importante que você consiga levar realmente o que está dentro de você, aquilo que você tem sofrido,
para uma pessoa de confiança. Você que ainda não tem um pastor, mas tem um amigo que é um amigo de Deus. Você tem que ter alguém para você poder realmente, você poder declarar as suas dificuldades, as suas debilidades, porque vai te instruir no caminho. Alguém que você possa contar o sonho mais maluco que seja. E ela falou: opa, peraí, calma aí, não acelera assim não. Vamos lá, alguém que realmente ame a sua alegria. Alguém que tenha alegria na sua alegria. Vamos continuar. Muitos de nós estamos em alguns poços, assim como José estava naquele momento, naquele poço antes de ser vendido. Muitos dos poços que nós estamos, às vezes nós mesmos cavamos. Por isso que eu disse no início, a luz do fim do túnel não é o final do poço. A luz do fim do túnel, na verdade, ela está dentro de você. É Jesus em você. Então o José, ele pôde contar naquele momento com a fé que ele tinha no Senhor. Com a fé que ele tinha no Senhor. Porque o José estava na segunda opção. Não foi ele que cavou o próprio poço, mas foi um poço que largaram ele, que jogaram ele, por inocência e por causa de uma veste. Ele verdadeiramente foi rejeitado pelos seus irmãos. Quero dizer para vocês que muitas vezes nós temos o costume de reclamar a Deus. De reclamar a Deus, de murmurar. E eu acho engraçado que o cristão, ele tem mania. Eu já fiz isso, gente, já fiz muito. Não é reclamando, não é murmurando não, mas está ruim, mas isso. Parece que nós estamos piorando, porque a gente mente e depois murmura. Sendo que você murmurando já está errado. E você vai falar assim: não é murmurando não, não é que mas aí você já mentiu para murmurar. Acho que para enganar a Deus. Sendo que você pode chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu não estou aguentando. Aonde eu estou errando? Aonde eu fui inocente? Aonde eu fui imaturo? Por que eu estou nesse poço? Por que hoje estou sendo vendido como escravo? Porque eu não estou vivendo o que eu deveria viver? Ou então porque verdadeiramente eu estou passando por isso? Me mostra o plano secundário. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero trazer isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para as coisas que nós vivemos e às vezes não entendemos e queremos entender, mas quando não é revelado o entendimento, mas que a gente confie no Senhor, porque Ele tem os melhores planos para nós. Sou soberano sobre nós. Vamos dar continuidade aqui, Gênesis 39, versículo... Gênesis 39. José é vendido, vai para a casa de Potifar. Eu vou dar uma introdução aqui sobre isso. Na casa de Potifar, ele recebe um cargo de administração. Ele vira o mordomo de Potifar. Ele cuida da sua casa. Tudo que está dentro da sua casa, tudo que tem ali está debaixo da ordem de José, menos a esposa de Potifar, menos a mulher de Potifar. E essa mulher, aos poucos, ela vai se aproximando de José, ela vai tentando fazer com que ele venha a ter uma relação com ela, tentando levar José para a cama. Eu fico pensando, um rapaz, essa época talvez ele já não tivesse 17 anos, ele já tivesse aí por volta já dos 20, 21 anos, já um rapaz bonito, encorpado. A palavra de Deus diz isso, que ele tinha beleza. E a mulher de Potifar nessa situação, eu fico imaginando, José, poxa, eu já sou o mordomo, eu desfruto de tudo o que Potifar tem, só não da mulher dele. Talvez um homem que não esteja com entendimento em Deus, não tenha uma mente de revelação do que realmente fazer a vontade do Senhor, ele poderia ter se aproveitado disso. Falar: rapaz, essa mulher vai me trazer honra, essa mulher pode me colocar em lugares altos, hoje eu trabalho tanto, eu posso trabalhar menos agora, porque se eu ficar com ela... E eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. Eu tenho certeza que essa mulher bajulava José. Ela bajulava José.
você é muito bonito, você é muito inteligente, sem você aqui nós não seríamos nada, ainda bem que você organiza os escravos, os outros trabalhadores, por causa de você o meu marido consegue ser melhor lá, ele fica descansado aqui. Eu tenho certeza que existiam bajulações para poder ela se aproximar e conseguir realmente armar a armadilha dela. Eu quero dizer para você, fuja de bajuladores. Não importa a posição que você esteja, se você está começando, se você está terminando, se você está no alto, no meio, fuja de bajuladores, porque bajuladores viram acusadores. O bajulador, se ele não tiver nada para te acusar, ele vai inventar, assim como a mulher de Potifar. Agora, quando ele bajula, depois de uma bajulação, sempre vem uma provação. Então que você pense sobre isso, no seu trabalho, na sua escola, na igreja, na sua casa, na sua rua, onde você está sendo bajulado para ser enganado. Jesus, quando os fariseus chegam em Jesus e trazem aquela mulher que foi pega em adultério, naquele momento eles chamam Jesus de mestre. Os homens que queriam levar Jesus para a cruz, que queriam crucificá-lo, que queriam pegar num erro, que queriam fazer realmente, que queriam matar Jesus, queria algo para poder verdadeiramente destruir a vida de Jesus. Homens guiados por Satanás chega em Jesus e fala: mestre, mestre. Homens que condenavam ele agora chamam ele de mestre, bajularam Jesus para falar: olha, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, a mulher que é pega em adultério é apedrejada até a morte. E o Senhor, o que diz? Jesus olha para aquela mulher, e aquela mulher com o coração quebrantado, e pode ter certeza arrependido, porque ela estava na presença do Senhor. Ela estava trocando realmente algo mundano por uma vida eterna. Ela não teve uma revelação, mas naquele momento, ela diante do mestre, diante realmente do mestre, que era Jesus Cristo, com o coração quebrantado, Jesus se inclina e risca a terra. E os acusadores ficaram ali, tentando pressionar Jesus. Aí Jesus, contra os acusadores, ele se levanta e fala: contra a hipocrisia de vocês, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois de uma bajulação, sempre vem uma provação, para vir uma acusação. Depois de uma bajulação, vem provação, para vir acusação. Fiquem firmes no Senhor, fuja das armadilhas. Você que está ouvindo isso agora, você deve ter pensado em alguma armadilha que Satanás está armando para você, e você percebe que está para acontecer, porque às vezes o seu ser quer que aconteça. Seja uma mulher, seja um dinheiro ilícito, seja algo errado onde você vai se dar bem, seja algo que é fora dos princípios do Senhor. Guarda o seu coração, guarda a sua mente. Você pensou em algo, é armadilha, você está sendo enganado. Não caia na armadilha dos bajuladores. José foi bajulado pela mulher de Potifar, mas ele não caiu. E da mulher de Potifar ele foi acusado, porque ela ficou com as suas vestes. E mais uma vez, o inocente vai pagar um preço. Inocente com seus irmãos estava no poço, inocente na casa de Potifar, de escravo a prisioneiro. Eu fico imaginando José pensando assim: Senhor, tu me deu tantos sonhos, da lua, do sol, das estrelas, dos feixes, meu Deus, tantas coisas, eu não estou vivendo nada disso. Será que eu tivesse ficado, será que ele pensou isso, na casa de Potifar, e aquela, não, eu estou fazendo a tua vontade. Nós da igreja, nós cristãos, muitas vezes quando acontece algo em tamanho muito menor,
nós saímos da igreja. Eu ouvi um comentário ontem que eu fiquei muito triste, porque uma pessoa, acabou acontecendo algo com uma pessoa em uma igreja, e ela queria que o pastor ou que os irmãos da igreja resolvessem aquele problema dela, mas é um problema causado por ela, que era ela que resolvia. Não tinha como as pessoas tomarem o lugar dele e ficar na frente. A responsabilidade era dele, a instrução vinha, a oração vinha, a intercessão vinha, mas você que realmente tem que estar de frente aos problemas que foram causados. E aí essa pessoa saiu de uma igreja chateada com o pastor e chateada com o corpo, porque ninguém foi lá tomar a frente. Não é tomar a frente, mas é estar ao lado, é estar junto. Quem está na frente é o Senhor, porque nós intercedemos por vocês. Não passe a responsabilidade para uma outra pessoa. A salvação é individual. A salvação é individual. Hoje o que nós vemos muito é o segredo do sucesso. Vários livros, coaches conhecidos, palestrantes, influenciadores, todos querem falar de sucesso. Todos querem falar de sucesso. Olha, não estou dizendo que é ruim, que é errado você ler. Não. Mas não adianta nada você ter muito dinheiro. Não adianta nada você ter uma condição financeira esplêndida e o seu filho ir para o inferno. Não adianta nada você enriquecer, você fazer viagens, você postar no Instagram, você postar uma alegria fenomenal e os seus parentes, o seu pai ou sua mãe ir para o inferno, sendo você um cristão, sendo você que conhece a verdade. Eu sei que a salvação é individual, eu sei que nós podemos falar com a pessoa e ela com o coração duro, ela não aceitar, mas nós não podemos desistir. Comece pelos seus, comece pelos seus filhos, comece pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Comece pelos seus. O Senhor, Ele está trazendo um alinhamento nesse momento agora, para que nós estamos no momento mais propício de pregar a palavra. No meio desse caos, as pessoas estão com medo da morte, e o Senhor não quer que elas morram, Eles querem que elas tenham uma vida eterna, e nós não estamos aproveitando essa oportunidade de falar de Jesus. Os seus parentes estão morrendo, indo para o inferno. Ainda tem pais perdendo filhos na noite ainda aí, o pai é cristão. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no momento mais propício de propagar a palavra de Deus, de falar de Jesus aos corações, de falar de salvação, e nós estamos nos escondendo para poder ter filhos. Ok, nós temos que nos cuidar. Liga. Hoje tem chamadas de vídeo, você pode pegar seu smartphone, seu celular e fazer uma chamada de vídeo. Fala com a pessoa, deixa ela te escutar. Pai, deixa eu orar por você. Mãe, deixa eu orar por você. Fala do amor de Jesus. Religião não salva não, gente, é Jesus que salva. Ah, meu pai é candomblé, ah, minha mãe é espírita, ah, não sei o que. Fala de Jesus para eles. Fala de Jesus para os seus primos. Fala de Jesus para o seu povo e os seus amigos. Jesus falou algo comigo hoje. Ele falou bem assim, tá, tem alguma parte aqui do esboço aqui, mas eu vou falar agora. Ele falou bem assim, que o pastor Laércio fala que eu falo muito sobre números, eu sou ligado em números e algumas coisas assim. Busque os seus amigos, busque as pessoas que você teve relacionamento, que você já não tem há muito tempo. 3 anos mais velhos e 3 anos mais novos, 3 anos para cima e 3 anos mais novos. Que, meu Deus, mas por que isso? Ele falou, porque a linguagem de vocês se parece. Porque às vezes eu quero pregar para um rapaz de 16 anos, mas a minha linguagem já não tem mais por mais que eu fale de Jesus, por mais que vai haver um mover no coração dele, não é mais a mesma linguagem. Mas se eu tenho 16 anos, eu posso falar por 19, por de 13, porque eu estou no meio. Eu, no meu caso, posso falar por de 50 e por de 43, 44. Jesus falou 3 para cima, 3 para baixo. Quando eu vi 33 é a idade de Cristo. Não tem nada a ver talvez, mas tenha tudo a ver.
O que Jesus quer é que você, deixa eu passar isso para você de uma forma, porque isso é meio louco e vai parecer com a numerologia e não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é porque o Senhor, Ele quer dizer o seguinte: a sua mente, 3 anos para frente, 3 anos para trás, mais velha e mais nova, as pessoas ainda têm a mesma identidade, parecida com você. Vocês nasceram mais ou menos na mesma década, nasceram mais ou menos no mesmo tempo, viram as mesmas coisas. Então tá fácil de você falar. O Lu tá aqui, o Lu tem 23, então ele vai falar com as pessoas de 26 e as de 20 anos. Porque é mais fácil de interagir, é mais fácil de conversar sobre as mesmas coisas. Aí eu vou pregar para um senhor de 70 anos. Agora, se você tem uma pessoa que tem 67 anos para poder pregar, eu vou fugir desse negócio de número aqui, mas é só para vocês entenderem. A linguagem. Você que tem a minha idade, sai com os jovens de 20 anos, fica perto dos jovens de 20 anos, você acha tudo legal, mas a linguagem é diferente. Seus filhos vai dar certo. Amém? Vamos dar continuidade. Me perdoe aí. Gênesis. Vamos continuar em Gênesis. José, como eu falei, não mostra um pecado de José na palavra de Deus. Ele manteve o seu coração íntegro. Muitas pessoas acham porque está na igreja estão com Deus. Não é isso, gente. Você está com Deus é justamente quando você não está dentro do templo, mostrando a sua integridade, a sua formação em Cristo, o seu foco em Cristo. Os irmãos de José, os 10 irmãos de José que são mais velhos do que ele, eles aprenderam com Jacó. Quando José nasce, já houve a transferência do nome de Jacó para Israel. Gênesis 32, 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis 35, 10. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Se você for dando continuidade na história de José, você vai ver que quando Jacó estava indo para a terra do Egito para se encontrar com seu filho, quando ele se refere a Jacó, quando se refere aos filhos de Lia, você vai ver que ele fala bem assim: Jacó, o seu pai. Quando vai falar sobre José, fala Israel, o seu pai. José, ele aprendeu com um homem convertido. Os filhos anteriores ainda aprenderam com um homem que falava do que era certo, mas fazia o que era errado em muitas coisas. José aprendeu de um homem convertido. Você que é pai, você entende. Eu sou pai. Eu sei quando houve a transformação na minha vida e quando a autoridade da minha fala mudou. Não era mais por pressão, não era mais porque talvez você vai apanhar, mas é porque meus filhos começaram a ver Cristo em mim. E é assim que você tem que ser. O seu coração tem que estar convertido a Deus para você ensinar. José então teve exatamente, eu tenho certeza que Israel foi falando para ele: filho, quando o meu nome ainda era Jacó, eu peguei no pé do seu irmão, do seu tio Esaú, eu enganei ele com um prato de lentilhas, eu roubei a primogenitura. E eu tenho certeza que Jacó, quando achou que José tinha morrido, porque os seus filhos disseram que ele tinha morrido, sendo comido por algum tipo de fera, eu tenho certeza que Jacó começou a pensar também nas coisas que ele tinha feito anteriormente. Mas se nós formos ligar isso, Esaú era o primeiro filho e Jacó tomou a primogenitura. Jacó, quando foi casar com a esposa, foi dormir com uma, mas a
acabou ficando com a segunda virou a primeira, Lia e Raquel. Ele foi para casar com Raquel, mas do Rio foi com Lia, e depois ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Uma inversão, ele foi invertendo as coisas. Então ele queria que o seu primeiro filho fosse José, filho de Raquel, e na verdade ele foi o primeiro filho de Raquel, mas depois de 10. E aí o que fizeram? Ele não era o primogênito, mas ele era o caçula. Então os que tinham que cuidar dele automaticamente fez o quê? Na verdade foram perseguidores dele, assim como ele fez com Esaú. Então o Senhor vai te trazendo. Se você ver a história e você for pensando, pensa na cidade Canaã. Abraão, vai para a terra. Depois Abraão, vai para Canaã. Tem fome em Canaã, aí volta. Aí daqui a pouco Canaã é a terra que emana leite e mel, aí vai para lá. Daqui a pouco Canaã está com fome, vem para o Egito. Então assim, o Senhor sempre nos leva de um lugar para o outro, para poder mostrar quem Ele é para nós, e para poder nós entendermos que nós temos que dar continuidade no que Ele, na promessa que Ele deu para nós. A gente tem que confiar nisso e dar continuidade. A presença do Senhor, ela sempre vai revelar a santidade e os caminhos. Quando nós estamos na presença diária do Senhor, assim como José estava, não tem bajulador que vai virar acusador, não tem armadilha, e você vai entender que nada é banal. Tudo tem uma importância. A vida de todas as pessoas e tudo que acontece tem uma importância e tem algo de relevância. José não ignorou ninguém, não ignorou os fatos. E aí, dando continuidade a isso, José agora ele passa de mordomo para prisioneiro de uma... Porque a mulher de Potifar o acusa, Potifar acredita nela, e agora ele vira prisioneiro junto com vários outros servos, que inclusive era do castelo. E rapidamente ele vira o cuidador, o responsável por toda a prisão. E lá acaba que acontece que 2 homens têm um sonho. Esses sonhos fazem com que José revele os sonhos deles. Essas coisas acontecem, que é o copeiro e o padeiro. Estou resumindo aqui. Está em Gênesis 40. E José, ele, a partir disso aí, ele realmente, o que ele falou, um morreu depois de 3 dias, foi enforcado, e o outro voltou para o castelo e teve honras, servindo a taça, o copo de Faraó. Então ele volta para o mesmo lugar de honra. Os sonhos são revelados e as coisas acontecem. Eu fico imaginando, José, quando ele tinha 17 anos, ele não tinha essas revelações. Ele até entendia o que poderia acontecer, mas ele não tinha as revelações. José, ele não estava trabalhando, ele não estava sendo fiel ao Senhor para ser governador do Egito. Ele estava sendo fiel ao Senhor para ser um filho de Deus, para poder fazer a vontade do Pai, para poder não ser um desobediente, porque ele temia ao Senhor e ele amava ao Senhor. Só que o Senhor foi levando ele para outros lugares, porque eu já imaginei isso também. E se José não tivesse contado os sonhos dele para os irmãos dele, como ele chegaria a ser o governador do Egito? Eu tenho certeza que o Senhor ia trazer outras condições para que José fosse revelado no Egito, fosse o governador, para poder, durante aqueles 7 anos de caos, ele verdadeiramente cuidar do povo do Senhor, os hebreus. Mas foi da forma como foi. Estar na igreja não é estar com Deus. Agora, sua integridade em Deus é verdadeiramente estar com Ele. Mais uma vez José preso, mais uma vez José condenado, como Paulo, como João Batista, como Jesus. Mais uma vez o inocente morrendo, não pelo que fez. José não morreu, mas não pelo que fez, mas justamente por trazer a verdade, por ser um homem que carrega a verdade. Em Salmos 10, 4. Salmos 10, 4.
palavra de Deus diz assim: em sua presunção, um ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que não teme ao Senhor, a pessoa que ela não se entrega da forma como José se entregava, a pessoa que ela não tem essa vontade de fazer a vontade de Deus e acha que tudo acontece, que tudo é desse jeito, se eu trabalhar vai acontecer isso. A pessoa que ela não teme ao Senhor, a palavra de Deus diz que ela não busca o Senhor, e não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. E eu quero dizer que os planos de Deus são maior do que os nossos para a nossa vida. Então, procure estar no centro da vontade do Senhor, procure fazer a vontade de Deus. Se você não tem uma palavra liberada sobre a vida, você ainda não tem essa revelação, procure a salvação e procure levar salvação. Você vai estar fazendo a vontade de Deus, porque nós nascemos para adorá-lo. Está sendo falado desde janeiro. Acho que todo culto da igreja, quem pega a palavra para ministrar, lembra que nós nascemos para adorá-lo. Então adore-o, adore a Jesus, obedeça ao Senhor, tenha temor, creia. Se você não tem uma palavra, busque a salvação e leve as pessoas à salvação. Leve os seus irmãos, leve a sua família para a salvação. Apresente Jesus. Esse momento é um momento extremo. Alguém já perdeu alguém. Está todo mundo com o coração quebrantado. Nós não vamos nos aproveitar, mas nós vamos aproveitar esse momento propício para que as pessoas possam receber a glória de Deus, a salvação de Jesus Cristo. Amém? Dois anos depois, em Gênesis 41, 16, José ele revela, tem a revelação dos sonhos de Faraó, que são dois sonhos que representam as mesmas coisas, que é quando fala que terá 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez, que nada que plantasse daria e que alguém tinha que guardar. E assim José recebe vestes novas, um anel no dedo. Lembra que a primeira veste fez com que ele foi jogado no poço. A segunda veste ele foi jogado na prisão. Agora ele é governador. A primeira coisa que tem é a troca das suas vestes. A autoridade de José é elevada, mas isso não faz a cabeça dele, porque José, ele se preparou para um momento difícil e também se preparou para um momento de sucesso. Para algumas pessoas, o sucesso é pior do que a dificuldade, porque o sucesso tira ela da presença do Senhor. Quando eu entrei no Tomados pela Glória, nas primeiras palavras que eu ouvi do pastor Laércio, foi ele falar bem assim, do que adianta você estudar para um concurso, você rasgar e tal, e fala para o Senhor, faz propósito com o Senhor te passa no concurso, e depois aquele cargo que você ocupa, a primeira coisa que ele faz é te tirar da presença do Senhor. Agora você não tem mais tempo para o Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Essa palavra eu não sei para quem é, mas você que pediu algo para Deus, e agora você tem, você fugiu e saiu dos caminhos do Senhor, isso aí é lixo. Esse luxo é lixo. É só o Senhor que pode te dar a vida plena. É só o Senhor que pode te trazer realmente para o centro da vontade e te levar ao caminho da eternidade para estar com Ele. Dizem que a maior coisa, a coisa mais abundante, a melhor coisa na terra não se compara com a menor do céu. Eu já fiquei imaginando, já pensei tantas coisas qual seria a melhor coisa na terra. Hoje eu tenho convicção que a melhor coisa na terra é quando eu sinto o Espírito Santo dentro de mim. Agora imagina você lá, eu quero imaginar eu lá, o tempo todo contemplando a face do Senhor, na presença dEle. O toque do céu é a melhor coisa que existe na terra. Agora imagina você no céu, você na eternidade. Ontem eu estava comentando com os meninos que o Senhor, em Gênesis 1, Ele fez, em Gênesis 1, o Espírito Santo ele já pairava, ele já lutava, guerreava sobre as águas. E depois o Senhor faz o alimento. O homem, ele precisa de alimento e de água.
para sobreviver, essas coisas foram feitas por Deus. Foram criações do Pai, água e alimento. E umas pregações atrás aí, tem pelo menos 3 homens na Bíblia que fizeram jejum de 40 dias de água e de comida e de alimento. 40 dias sem comer e nem beber, mas continuaram vivos. Por quê? Essas são criações para nós que seríamos criatura, mas agora nós somos filhos de Deus, e o Senhor, Ele fez o quê? Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Faça jejum de ar, fica um dia sem respirar, você não aguenta 5 minutos, porque aquilo que é palpável não é o que precisamos verdadeiramente, mas o que nós precisamos é aquilo que não é palpável, é aquilo que nós sentimos com o toque do Espírito Santo, é o Senhor, é o oxigênio de Jesus, é o oxigênio de Jesus hoje que nós liberamos sobre a vida de todos aqueles que estão nos hospitais, de todos aqueles que estão entubados, de todos aqueles que estão já com quadro de coronavírus. Nós liberamos o oxigênio do céu, aquele fôlego de vida que o Senhor liberou, porque esse fôlego, Ele não criou aqui, esse fôlego Ele soprou nas narinas de Adão. Então se Adão precisava respirar, Ele trouxe o oxigênio para a terra. O Senhor, Ele é verdadeiramente o que nós precisamos, que nós queremos, que nós desejamos. 5 minutos, 2 minutos sem o Senhor é motivo de morte, assim como o ar que você respira. Porque nesse momento você pode sair da presença dEle, você pode realmente morrer e não participar da vida eterna com Ele. 1 segundo sem o Senhor é motivo de morte. Vamos caminhar para o final. Em 2 Coríntios 4:17. Glória a Deus. Você que está na sua casa agora, receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. José, ele tinha uma unção de governo. A unção de governo que estava sobre José não foi para governar o Egito, foi para governar as suas emoções, foi para governar em todos os lugares que ele estava, porque ele se dobrava ao Senhor. Então onde quer que ele esteja, ele tinha um espírito de administração, um espírito de governo. Não foi só para governar o Egito, foi para salvar o povo hebreu, e antes disso, para poder salvar todos aqueles que estavam ao seu redor. O Senhor tem nos preparado para isso. Essa unção de governo, ela está sobre mim, está sobre você. Essa unção de governo, ela é declarada, é liberada nesse momento agora sobre a sua vida. Não que você vai governar a sua vida, mas você vai ter governo sobre ambientes, porque você é o ambiente, como o pastor Lécio falou antes. Você é o ambiente, você busca um ambiente para você ser o ambiente, então você governa sobre os ambientes, porque você traz a existência de Jesus Cristo. Seja essa pessoa com unção de governo, mas com a simplicidade do Senhor Jesus, que onde quer que Ele esteja, os seus anjos estavam ali ao lado, mas Ele não usurpava dessa autoridade, Ele se fazia como o menor, para alcançar a todos, como Paulo se fez de tudo, para todos. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo aquilo, do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Jesus é eterno. Ele
quer te levar para a eternidade, Ele quer me levar para a eternidade, Ele quer que sejamos embaixadores dEle aqui, Ele quer que nós verdadeiramente sejamos as pessoas que vai manifestar a glória dEle aqui. Receba um unção de governo na sua vida, receba um unção de governo na sua vida, receba um unção de governo na sua vida. Eu falei antes que hoje existem muitos coaches, existem muitos influenciadores que falam de sucesso, mas o verdadeiro sucesso, eu tenho 5 passos para você aí, 5 passos para o sucesso, anota aí, 5 passos, Luizinho, 5 passos, pode pegar seu papel, sua caneta aí, quem quiser, 5 passos para o sucesso. Número 1, estar na presença do Senhor. Número 2, estar na presença do Senhor. Número 3, estar na presença do Senhor. Número 4, estar na presença do Senhor. Se você quiser 50, eu falo 50 vezes estar na presença do Senhor. Esse é o guia dos passos de sucesso. Talvez seu sucesso não seja aqui, talvez seu sucesso vai ser só lá, mas sucesso é fazer a vontade do Senhor e não perder os que estão à sua volta. Esse é o sucesso, esse é o segredo do sucesso. Nós não precisamos traduzir a Bíblia para mostrar que é algo como se nós tivéssemos escrito ou falado. Não. Nós estamos aqui para compreender o que o Senhor quer em nossa vida, porque além de adorar, Ele quer que nós estejamos servindo um ao outro, e nós nos esquecemos disso, porque às vezes tem problemas sobre nossas vidas. José tinha vários problemas. Imagina se ele ficasse se movimentando por mágoa porque foi rejeitado. Mas quando ele teve a oportunidade de perdoar, ele decidiu por perdoar. E entendeu que era a vontade do Senhor que trouxe ele para aquele momento. O momento ápice de José, já foi falado também, o pastor Laércio já falou isso. Não é no momento em que ele vira governador do Egito, mas é o momento em que ele salva a família dele. Aquele verdadeiro momento do ápice da vida de José, do sucesso. Agora, alguns segredinhos e algumas orientações. Quando você estiver evangelizando alguém, quando você estiver falando do amor de Jesus, e a pessoa não tiver dúvida sobre alguma coisa e você não souber, procure na palavra. Não decida a vida de ninguém. Dê o seu exemplo de frustração e o seu exemplo de sucesso. Você pode dar o seu exemplo, mas não decida a vida de ninguém. Busque na palavra orientação. Se você não tem condição para isso, procure seus pastores, procure seus líderes para ajudar você a evangelizar e tirar uma dúvida de alguém que está querendo aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas tem dificuldades para compreender algumas coisas. Por que eu dizimo? Por que eu primicio? Por que nós nos movemos isso? Por que a gente deixa de fazer isso e passa a fazer isso? Seja um orientador, seja um canal de bênção, um canal de salvação, mas esteja debaixo também de uma palavra. Ame ao Senhor. Eu estava pensando nisso esses dias agora. Tem gente que a gente pergunta bem assim, as pessoas elas não sabem comparar direito, não sabem diferenciar o amor. Tem gente que fala assim, você gosta de sorvete? Nossa, eu amo sorvete. Você ama seu filho? Não, eu amo demais meu filho. Você ama a Deus? Amo Deus. Poxa, você ama sorvete? Você ama seu filho e ama Deus, tudo igual. Nós temos que ter um amor genuíno pelo Senhor. Como que você demonstra esse amor genuíno pelo Senhor? Em obediência, em sacrifício, em desejo por manifestar o reino, por desejo em manifestar a vontade dEle, por desejo em manifestar, se tiver que morrer por o próximo, eu morrerei. Se tiver que morrer por Jesus, nós morreremos. Mas a vontade dEle é estabelecida sobre a nossa vida. Em Provérbios 22:11, finalizando já, tá, gente? Provérbios 22:11.
Provérbios 22:11. Eu vou ler e vou explicar o porquê que eu estou falando sobre isso agora. Quem ama a sinceridade de coração se expressa com elegância e será amigo do rei. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Quem ama um coração quebrantado, quem ama a sinceridade, quem ama a verdade, ele é amigo do rei. Eu quero ser amigo. Eu sou filho do Senhor, mas eu quero ser amigo do rei. Eu quero saber que o Senhor pode contar comigo. Ele quer contar com você. Já dizia a Ana Paula, o amigo de Deus é inimigo do mal. Seja amigo de Deus. Não permita que a inveja, que a bajulação, que as pessoas que estão ao seu redor te derrube. Às vezes não é nem Satanás que está usando aquela pessoa, às vezes é a maldade do coração dela, que ela foi criada daquele jeito. Pode ser um líder seu, pode ser uma pessoa abaixo de você, mas cria cada situação para que tire você do prumo. Eu quero inclusive aqui indicar um filme para vocês assistirem. O nome do filme chama-se O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Esse filme, ele fala da presença do Senhor. E não é um filme gospel, mas ele fala da presença do Senhor. De como você pode ser enganado, traído. De como você pode desistir do Senhor, mas como você reencontra o Senhor. E eu vou fazer um desafio. Se você não gostar do filme, eu pago um jantar para você. Se você gostar do filme, você paga um jantar para mim. E a gente vai conversar sobre o filme. Eu pagando, você pagando. Ou você jantando na minha casa, ou eu jantando na sua. Mas nós vamos conversar sobre ele. Esse filme transformou boa parte da minha vida desde 2002. O Conde de Monte Cristo, é com Jim Caviezel, o mesmo homem que fez A Paixão de Cristo, e aqui é o Lucas no filme de Paulo. Esse filme ele fala muito sobre inveja, traição, engano, a presença do Senhor. É algo fenomenal. E agora sim, para finalizar, não se preocupe com as perseguições. Não se preocupem, gente. Talvez vocês já tenham visto aí manifestações e cânticos, que na internet já está, e com rimas, que a igreja, os dias estão contados. Então, pelo menos no Brasil, né? Eu creio que talvez vocês tenham visto por aí. A perseguição, ela começa às vezes dentro de casa, como começou com José. Mas a perseguição gera salvação. O perseguido, ele tem o poder de salvar aquele que é o perseguidor. Ore pelas pessoas que te perseguem no seu trabalho. Ore pelas pessoas que te perseguem na sua rua. Ore pelas pessoas que em todo tempo estão perseguindo você. Ore por elas, porque o Senhor quer que você seja o canal desobstruído de salvação para os perseguidores também. Então nós estamos entrando num nível de perseguição. Ore por você. Ore para que o Senhor continue se manifestando, que a face dele continue firme em você, porque hoje aqui está sendo liberado, em nome de Jesus, uma unção de governo sobre a sua vida, onde você vai ter uma unção de governo para governar as suas emoções, onde você vai ter verdadeiramente a reação de Jesus. Agir como um cristão não é tão difícil, mas reagir é diferente. As situações vai fazer com que você tenha as reações de Cristo, e que o Senhor possa fortalecer o seu coração, e que Ele possa trazer o entendimento a você, e que você possa fazer o que Jesus faria em todo o tempo, porque em João 13:3, todo poder, toda glória, tudo que está sobre essa terra foi passado para debaixo do Senhor Jesus, do poderoso nome do Senhor Jesus. E aí eu quero ler novamente com vocês Gálatas 6:9. Eu já vou ler aqui, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado colheremos, se não desanimarmos.
Vou ler de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime, não perca o foco, não perca o desejo de fazer a vontade do Senhor. Seja resposta para essas pessoas que estão adoentadas, seja resposta para essas pessoas que estão com medo. É um momento propício para você falar de Jesus e de salvação. Você pode falar que nós não precisamos morrer, não precisamos mais morrer, porque nós podemos herdar a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não for aqui, lá, mas em Cristo nós estaremos, em nome de Jesus. Receba a unção de governo, receba a unção de governo sobre as suas emoções, receba a unção de governo sobre o seu tempo, para você ter um tempo específico e especial para com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, porque toda vez que eu vou pregar para alguém, eu estou pregando primeiro para mim, e eu necessito dessa unção de governo, eu preciso dessa paz que José tinha, eu preciso do entendimento de Jesus, eu preciso da simplicidade, e preciso ser menor, descer mais, servir mais, servir mais, servir mais. Eu tive a visão em janeiro, o Senhor abriu minha visão no PDI, lá em Belo Horizonte, e um momento de chapação lá, a gente já babando no chão, o Senhor, Ele abriu como se fosse um portal, e eu vi assim, uma escada linda, maravilhosa, toda forrada e dourada, e aquela escada subia, e eu fui me levantando assim, fui vendo aquela escada, eu falei: Senhor, obrigado, vou subir essa escada tão maravilhosa. E aí na hora o Senhor vem e me mostra uma outra escada de pedra, e o vale dos leprosos lá embaixo. Não, filho, essa escada não é, você não vai subir nessa, você vai descer naquela, porque você vai cuidar dos meus. E é isso que eu peço para o Senhor: condição, força e fé, para que eu possa cuidar dos filhos dele, em nome de Jesus. Estamos juntos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e consigo não traz desgosto, que o amor de Deus Pai, que o sacrifício do amado Jesus, teu Filho, não seja em vão, e que as consolações, as direções do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, que abra o seu entendimento, o discernimento, em nome de Jesus. Eu libero sobre a sua vida, eu libero sobre cada um que está assistindo agora, eu libero sobre a vida de cada um que vai assistir depois, em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de vocês.